O ômega 3, ele é um excelente anti-inflamatório. Para quem é novato por aí, ou que está assistindo essa live aí, mas ainda não acompanha os meus conteúdos, todas as disfunções estéticas, elas são provenientes de uma inflamação crônica, que é a mesma coisa que uma inflamação subclínica, só muda o nome. Então, às vezes, se você ouviu falar inflamação crônica ou inflamação subclínica, é a mesma coisa. A inflamação crônica, ela se difere da inflamação aguda por causa dos sinais e sintomas. Um processo agudo, uma inflamação aguda, o paciente apresenta dor, calor, rubor, edema, ele sente aquilo, é visível aquilo. Então, ele sabe que ele passou por um processo agudo. Já a inflamação crônica, ela é silenciosa, ela é lenta e silenciosa. Então, o paciente não dorme hoje sadio e acorda amanhã com inflamação crônica. Isso vem acumulando ao longo da vida, ao longo dos anos. E essa inflamação crônica vai causando distúrbios na funcionalidade de órgãos, de sistemas, de tecidos, e isso vai originando aí a formação das disfunções estéticas. Então, antes que essa inflamação crônica ela desencadeie uma patologia no paciente, esse corpo ele dá sinais, ele dá pista de que algo não está bem. Então, esse corpo começa a apresentar as disfunções estéticas, deixa eu ver aqui o meu volume, começa a apresentar as disfunções estéticas como uma forma de sinalizar, de alertar que algo não está bem. Então, por isso que eu falo que quando vocês dominam os exames laboratoriais analisados, avaliados de acordo com os valores ideais, você consegue não somente entregar bons resultados estéticos para os seus pacientes, mas você contribui com a vida. Por quê? Porque a patologia, as doenças, de uma forma geral, elas têm estágios e curvas de evolução. O paciente, ele começa a apresentar primeiramente distúrbios internos, as células, a bioquímica daquele paciente começa a apresentar mais lentidão, algumas carências, e aí conforme vai se agravando, se acumulando, isso vai progredindo para a patologia. E quando a gente consegue avaliar os exames do paciente de acordo com os valores ideais, a gente consegue verificar esses sinais de distúrbios metabólicos muito precocemente, antes desse paciente instalar uma patologia. Por isso que nós, profissionais da estética, nós podemos conduzir esse paciente, porque nesse momento ele não tem uma doença instalada. E uma vez que ele não tem uma doença instalada, nós podemos suplementar esse paciente e ajudá-lo a livrar daquela futura doença, e melhor ainda, a gente consegue livrar daquela disfunção estética, que é o sinalizador de que algo não está bem. Para vocês entenderem o poder da suplementação, o nosso corpo ele já foi muito preparado por Deus a lidar com essas agressões externas que a gente tem. Então, por si só, o corpo ele já contém substâncias e originam reações químicas para nos conseguir ajudar a desinflamar, a desglicar, a antioxidar. O corpo por si só, ele foi preparado para isso. Mas o que tem acontecido? Devido a essas alimentações erradas que nós estamos tendo, né, com o avanço aí das indústrias, a gente começou a ter tudo muito fácil. O alimento vem mais fácil para nossa casa, com mais variedades, começou a criar novas receitas, né? Então, nós não temos somente os alimentos provenientes de Deus ali, nós temos alimentos que têm aí química, que tem a mão do homem as modificações. Os alimentos, para eles durarem mais tempo nas estantes dos supermercados, eles foram necessário colocar aditivos ali, trabalhar com a genética desses alimentos para que esses alimentos durassem mais. Um exemplo clássico que eu não consigo esquecer é o leite. O leite de origem animal e ele natural, se você faz a ordenha desse leite na parte da manhã
e não guarda, não zela desse leite direitinho, deixa ele, por exemplo, sobre a mesa, enfim, fora da geladeira, após o almoço ou até antes, se estiver muito quente, esse leite já está azedo, certo? Portanto, hoje você consegue comprar aí um leite que vem numa caixinha, que ele tem uma validade maior que 6 meses. Então, para que esse leite durasse tanto tempo, foi necessário várias reações químicas alterando esse leite para prolongar a durabilidade dele. E isso não acontece somente com o leite, né? Isso acontece com vários produtos. Praticamente todos os produtos, eles possuem esses tipos de alterações para que essa validade dure mais. Qual que é a desvantagem disso? Muita química no nosso corpo que não era para estar lá. Com isso, a gente começa a ter mais produção de radicais livres, mais inflamação, mais carência de nutrientes. Se nós temos essa carência de nutriente, falta matéria-prima para que as células executem as suas funções. O intestino está sem matéria-prima para ele conseguir ter um epitélio bonito e saudável e fazer o seu trabalho de forma eficaz. Então, está se aumentando a inflamação crônica na população. E uma coisa eu já afirmo para vocês, nunca vão faltar serviço para nós, profissionais da estética. Por quê? Porque cada vez mais os pacientes estão apresentando inflamação crônica, estão apresentando distúrbios metabólicos e as disfunções estéticas, elas estão vindo cada vez mais precoce. Então, se antes nós víamos somente pacientes adultos reclamarem, por exemplo, de celulite, de pele ressecada, de queda de cabelo, hoje a gente já consegue visualizar isso em adolescente mais jovem. Antes, nós tínhamos pacientes com melasma na faixa aí dos seus 27, 30 anos aí para cima. Hoje, você já consegue pegar pacientes com 18, 19 anos que já têm melasma. E por que isso? A pessoa não nasce com melasma. Então, o melasma é um sinalizador de que algo não está bem. Enquanto o nosso fígado dá conta de orquestrar todas as funções que ele precisa realizar, o paciente não tem melasma. Quando o paciente começa a ficar sobrecarregado, quando o fígado precisa começar a fazer escolhas do que ele vai metabolizar, o que ele vai fazer primeiro, o corpo começa a te dar sinais de que algo não está bem. E um desses sinais é aí o melasma, tá? Então, gente, não vai faltar serviço para a gente. Portanto, nós precisamos de ser coerentes e resolver a causa daquele paciente. E a única forma que a gente consegue de resolver essa causa é através dos exames laboratoriais, verificar qual que é o órgão, qual que é o tecido, o que está acontecendo naquele corpo, que está originando a disfunção estética. E uma vez que esses exames foram avaliados de acordo com os valores ideais, ou seja, o paciente ainda não está em um quadro de patologia, a gente consegue suplementar esse paciente para que a gente devolva ao corpo os nutrientes básicos que ele precisa para antioxidar, desglicar, desinflamar e trabalhar de uma forma organizada.